4-2, 4-2, o Maringá bonito na frente, o nosso resenha da 91 já começa agora, com o Sérgio Maurício comandando o resenha. Vem aí, o Resenha 91. Ô Sérgio, pode falar. Perdão, é porque tá tendo confusão lá na saída do túnel. O time do Itabaiana tá indo pra cima de membros da comissão técnica do Maringá e da diretoria do Maringá. Segue a confusão lá embaixo, viu? Lanza e Thiago, agora é com vocês. Vamos ouvir. Esse cara é toda hora. Esse cara é toda hora. Você tá trabalhando com o homem aqui também, eu não tô falando com ele. Ele nem tá falando. Ele tá louco. Ele nem tá fazendo. A confusão aqui se deu com o Ivan Campanari, Gilson Kleina e um jogador da Itabaiana. Eles estão acusando que o Ivan Campanari faltou com respeito com a equipe do Itabaiana. Inclusive o próprio Gilson Kleina falando isso. Hugo, pode seguir. O Liger gritando aqui pra cima do Ivan Campanari, falando: tem respeito, vocês estão trabalhando com homem. Essas foram as palavras do Liger: tem que ter respeito, vocês estão trabalhando com homens aqui também. E agora chegam mais jogadores do Maringá, do Itabaiana, mas a turma do Deixa Disso também vai aparecendo aqui. Ô Sérgio, tá lembrando o final do jogo lá em Itabaiana, viu, Sérgio? Aparentemente, então, o confronto não acabou, viu? O confronto não acabou. Estão relembrando já o confronto da temporada passada, confusão. Lanze, Thiago, o microfone é de vocês. Eu, assim que tiver aí formação também, entrevista, só chamar. Final de jogo, então, alívio pro torcedor maringaense, vitória do Maringá, 4-2 pra cima do Itabaiana. Vitória coloca o Maringá agora na quarta colocação. Pode falar, Thiago. Um pouquinho antes aqui da confusão, eu tentei falar com o Gilson Kleina e ele falou assim: entrevista o árbitro, o pênalti que ele deu, a expulsão, nada a ver. Enfim, reclamou bastante da arbitragem. Depois, inclusive, era isso que ele falava também. Vocês estão comemorando isso? Gilson Kleina, então, agradecer o Thiago pela informação, bem acalorado, então, já bem chateado, viu? Ô Thiago, deixa eu até perguntar, jogadores do Itabaiana ainda no gramado? Já o Thiago entra também com informação. Deixa eu aproveitar, ô Lança, jogadores do Maringá também ainda no gramado? Como é que tá depois dessa confusão? No gramado, celebrando com a torcida. Lá na arquibancada descoberta, os jogadores do Maringá vão fazendo a celebração com a torcida, no momento em que o presidente João Vitor Mazar vai conversando com o árbitro e com o delegado da partida, relatando a confusão. Maravilha, João Vitor, então, conversando com a arbitragem, viu? Thiago Bossato, me escuta, os jogadores do Itabaiana ainda no gramado, Thiago? Não, Sérgio, não. Na verdade, no momento em que começou a confusão, eles saíram lá pelo outro lado, já foram deixando o gramado. A gente tentou conversar com alguns que não quiseram falar, até porque foram atrás do Liger, que naquele momento era o mais exaltado ali, era o que parecia até querer algo das vias de fato, enfim, foi contido por outros jogadores e depois o pessoal desceu rapidinho e foi embora. E os jogadores do Maringá voltaram pro gramado para comemorar junto à torcida. Mas até tem um depoimento aqui, tava conversando com o Ivan Campanari, e ele falou assim: não sei pra quem, ó, fala bem agora, hein? Agora tem que falar bem do time. Fala bem. Um abraço aí pro nosso querido Ivan Campanari. Vou até botar ele na câmera aqui, ó, que ele tá se apontando aí. Ai, meu Deus do céu. Assim que o Lance tiver entrevista aí também, já tiver conversando com o pessoal, só chamar, viu? Deixa eu aproveitar. Sérgio, Oi, vou tentar trazer aqui o Bruno Cheron, só esperando ele sair. Ele que foi o autor do quarto gol. No momento, os jogadores do Maringá vão ali falando aqui no microfone. Acho que estou muito orgulhoso do que eles fizeram. A gente tomou algumas decisões dentro de campo. É isso daí. Eu tenho um campeonato para ser ganho, não uma partida. E eu preciso de elenco, como foi mostrado hoje. Quem começou
fez o que tinha que ser feito e quem entrou decidiu o jogo. É simples. Depois a gente desce lá na coletiva para falar mais com o Moisés aqui também. E o Lanza vai para pegar alguns dos jogadores lá, para entrevistar algum dos jogadores. Xeron, você que entra na partida para ser o talismã do técnico da equipe do Maringá, do Moisés Egert. Como que você avalia a partida do Maringá? Parabéns pelo gol, boa noite. Boa noite, tudo bem? A gente fez partida, a gente batalhou do início ao fim, a gente teve alguns erros ali pequenos que a gente tomou o gol, mas são coisas que faz parte e não estou aqui para criticar a arbitragem nem nada, mas às vezes eles acontecem errando algumas coisas bobas, assim, ao meu ver, mas a gente sabe que todo mundo está sucessivo ao erro, tanta gente, tanto eles, e a gente preza pela igualdade para todos os times. Muito feliz pelo gol, a gente sai daqui com uma vitória muito importante e vamos dar sequência no campeonato. Ô Xeron, aquele gol que você bateu foi coisa de louco, não? Peraí, um de cada vez. Aquele chute seu foi uma coisa excepcional, né? Aquele cabeceio foi coisa linda, foi algo que eu venho treinado muito e fico muito feliz pelo gol. Tá aí, Bruno Xeron na beira do gramado. Vamos só na guarda agora do Rafa, camisa 77 do Maringá. Ele que marcou o 4º gol que deu a vitória para a equipe do Maringá também. Maravilha, assim que o Rafa tiver no microfone, então o Lanza já pode chamar, a gente não aguarda. O Xeron respondendo aí agora foi Vamos ouvir o Negueba então. Por favor. Você joga feliz na vida, né, Negueba? Além de ter jogado muito, a equipe passou por problemas e depois deu a volta por cima. 4-2, é só festa, né? Cara, fico muito feliz, né? Pra mim, graças a Deus, eu venho me destacando muito, fazendo gol, ajudando minha equipe, ajudando o Maringá na competição. Espero que eu continue assim, ajudando e levando o Maringá adiante, né? Na competição, porque sabemos que é uma competição muito difícil. Hoje mais um jogo difícil em casa. Fizemos gol, tomamos, hoje a arbitragem favoreceu, desfavoreceu. Mas é isso, também parabenizar os meninos que entraram no jogo, o Danielzinho, o Rafa, o Xeron e o Bonifácio, que entrou muito bem no jogo. A gente sabe que a gente é uma equipe e a gente precisa de todo mundo. Nesse intuito de ajudar o Maringá. E hoje, mais uma vez, o Maringá saiu superior e uma vitória muito, muito maravilhosa pra gente. Esse é o camisa 7 Negueba. Agora sim, tentando trazer aqui o Rafa, camisa 77. Rafa, que golaço e uma vitória que tira um caminhão de pressão pra cima da equipe do Maringá. Boa noite. Primeiramente, boa noite. Cara, feliz pelo gol, como eu falei ali. Tô muito feliz mesmo pelo gol, mas de verdade, pelo empenho da equipe. Acredito que pressão não. A gente vem trabalhando, a gente sabe do nosso plantio. Pressão não, isso aqui é privilégio. Claro que a gente pede desculpa pelo acontecido pela torcida, porque ela não merece isso. O Maringá é muito mais que isso. Mas a gente sabe da nossa dedicação, do nosso plantio. A gente tem boas coisas aí a colher e dar continuidade aí no trabalho. Tá certo. Esse é o duplo 7 da equipe do Maringá, o 77, o Rafa, o último jogador a deixar aqui o gramado. Maravilha, daqui a pouco a gente retorna então com o Thiago e o Eduardo Lanza, até como os meninos já falaram, agora vamos se posicionar para a coletiva. Wilson Costa, entrevista lúcida finalmente, viu, Wilson? Oi? Boca quando tiver disponível. Opa, pode falar, Dani. Beleza, boca da galera. A galera tá indo embora, mas estão aqui para falar no microfone da Pinga Fogo FM. Bom, depois daquele desânimo no segundo tempo, do primeiro tempo, já está um pouquinho mais animado. Mas ainda o parecer, ainda não é aquele ideal ainda, né? Ô, Daniel, tudo bem? Daniel, é o seguinte, o primeiro tempo foi horrível. A gente não vem aqui para cornetar o Maringá e nem falar mal. Mas tem alguma coisa acontecendo. O time não está rendendo, não joga bem. O primeiro tempo não foi bem. O segundo tempo, nós tivemos um jogador expulso. Já deveria estar ganhando com um jogador a mais e não estava. Tivemos um jogador expulso, o jogo amarrado. Aí no final, ali faltando ali, 5 minutos, o Maringá achou 2 gols. Foi um gol bonito? Foi, mas um gol achado. Então assim, tem alguma coisa acontecendo errado nesse time. Esse time tinha que estar melhor, tinha que estar jogando mais. Hoje tinha que ter ganhado de 5-6 esse time aí. O último colocado. Tem algo errado acontecendo no Maringá. Tem que conversar, Daniel. Não é legal isso que está acontecendo aqui, tá? Valeu, meu querido. Haroldo. Boa noite, Daniel. Eu tô aqui com o Sérgio aqui também, eu concordo com ele. Alguma coisa tá errada. Não sei o que a diretoria tá pensando, não sei se tá achando que o time tá. Tudo isso não tá. Tá fraco o time. Foi uma marra hoje para ganhar do último colocado. O último colocado. Era para ter ganho fácil.
Ganhou nos últimos 5 minutos. É muita expulsão de bobeira, é expulsão de jogador parece que nunca jogou em lugar nenhum. Então eu acho que tem que dar uma melhorada. O time tem que dar uma investida. Lógico, não é, né? Tem que ter um pouco de dinheiro aqui. Eu acho que tem que dar uma investida a mais aí nesse time. Hoje o Maringá merecia ganhar, porque estava precisando ganhar. E semana que vem vamos ganhar do Guarani aqui dentro. Ô Daniel, boa noite, tudo bem? Daniel, hoje ficou até meio complicado de dar uma entrevista, porque a gente esperava um time mais superior, né, de qualidade, porém não foi o que nós vimos em campo, né? Teve um resultado a favor, com 2 boas jogadas no final do jogo, mas está deixando a desejar. Não está um time entrosado, não está mostrando porque está no campeonato ainda. Vamos lá. Vamos a torcedora feminina aqui. Boa noite, Daniel. Então, o Maringá está desenvolvendo tudo, mas precisa ter um entrosamento do final. Se tiver o entrosamento do final, aí a gente tem chance, mas se continuar como está nos 35 aí, daí tá deixando a desejar, viu? Olha, a torcedora sabe o que tá falando, né? Torcedor Júnior aqui, rapidinho. E aí, Miguel, o que você achou? Cara, eu achei que o jogo foi massa, tudo. O Maringá teve uma chance aí legal. E é isso aí, cara, tem que melhorar para contra o Guarani ganhar também. E é isso aí, cara, não sei. Esse é o torcedor da Pinga Fogo FM no Boca da Galera. Com você, Sérgio Maurício. Maravilha, viu? Daniel Santos entrevistando a galera ainda um pouco na bronca, viu? Achei que a galera tivesse até um pouco mais emocionada por conta do 4-2. Agora sim, ô Wilson, mas a galera não esqueceu do que viu durante os 90 minutos, porém, 3 pontos importantíssimos agora pro Maringá, que tem uma sequência complicada, sai com a vitória 4-2, Wilson. Pois é, Sérgio Maurício, que bom que a torcida saiu mais amena, um pouco mais tranquila. A vitória trouxe temporariamente essa alegria para a torcida de Maringá e do Maringá. Agora, o resultado, Sérgio, ele não condiz o que foi a partida. Maringá conseguiu fazer 4 gols, foram realmente gols, os 2 últimos gols muito trabalhados, gols bonitos, gols que merecem os nossos aplausos. Agora, o Maringá não apresentou para isso. O jogo do Maringá hoje não foi para o resultado. Eu acredito que o professor Moisés também deve ter visto isso e deve melhorar muita coisa. Tem muito jogador no time do Maringá que não reúne condições para poder estar envergando a camisa do Maringá. Nós não estamos aqui querendo caçar bruxas, mas não dá. A gente viu que está totalmente fora do contexto, fora da casinha, fora daquele grupo. Não existe um bem comum. Isso é que faz a diferença numa equipe. O Moisés disse agora há pouco, em entrevista, que ele quer ganhar o campeonato, mas para ganhar o campeonato ele tem que ter material humano, e ele citou isso daí. E ele não tem material humano condizente àquilo que ele precisa. O que ele tem na mão não consegue assimilar o que ele tenta passar. Não tem padrão tático, não tem, alguns jogadores não têm condição técnica e realmente o Maringá vai capengando. Esse resultado de 4-2 maqueia, dá uma maquiada no resultado do jogo. Não condiz, e volto a dizer, não condiz o que foi o jogo, Sérgio Maurício. Maravilha, Wilson, maravilha. E, Wilson, você acha que depois, principalmente, né, depois daquela derrota por 4-1 pro Ituano, o Rafa até comentou no microfone, né, pediu desculpa, disse que a questão da pressão é um privilégio. Mesmo hoje ainda faltando algumas coisas, mas com a postura da equipe maringaense, dá esperança, Wilson, para a sequência agora, para os próximos jogos? É uma sequência de 5 jogos difíceis, inclusive tem um Santa Cruz pelo meio do caminho. Olha, Sérgio, a esperança sim, nós temos que ter essa esperança, nós temos que acreditar, nós temos que entender que
que essa equipe trabalha para a vitória. Nós não podemos entender que eles estão meramente disputando um campeonato e ver o que acontece. Então vamos acreditar. Temos aí partidas difíceis, times já muito bem montados, times, na verdade, de tradição no Campeonato Brasileiro. E o Maringá também passa a ter essa tradição. Agora, muita coisa precisa ser feita. Muita coisa precisa ser ajustada no time do Maringá. Maravilha. Ô Wilson, pra gente falar também um pouco, né, das equipes, você acha que hoje, até depois da falha também, querendo ou não, o Guilherme Neto se recupera com a vitória, né? Você acha que hoje, de ponto negativo, só o Pira ou tem mais alguma situação, alguém que hoje não foi bem na sua visão? Olha, Sérgio, o time do Maringá tem algumas dificuldades, que é difícil da gente que faz uma análise, da gente que é cronista esportiva já há algum tempo, entender. A impressão que dá é que o treinador vende uma ideia, mas o jogador não compra essa ideia. É isso que deixa transparecer. Até porque a gente não consegue ver o time distribuído taticamente, a gente não consegue ver alguma jogada que realmente está fluindo, que está posicionando em pró do gol adversário. Então, eu acho que o professor Moisés tenta passar, deve estar treinando, ele deve estar realmente com tudo planejado com a comissão técnica, planilhas montadas, ele vai analisar agora o próximo jogo. Tudo isso nós sabemos e queremos acreditar que ele faz. Ele deve ter analistas para poder trazer as informações, táticas e técnicas, como joga fulano, como joga o cicrano. Agora, não está vingando, não está aparecendo no campo. O Maringá dá a impressão que se joga, na verdade, as camisas para cima e pega quem pegou e vai para o jogo. Não pode ser assim. A gente não consegue ver uma jogada coerente. A gente não consegue ver algo que a gente possa enaltecer esse trabalho da comissão técnica. Maravilha. Ô Wilson, vamos pro jogador então, Paulinho Gás, da partida de hoje. Quero te ouvir, inclusive. Quem foi o melhor jogador da partida? O jogador Paulinho Gás desse confronto de hoje. Olha, eu quero dar um voto muito importante a esse jogador, Rafa. Ele entrou já na última partida, entrou bem, ele tem uma visão, ele é literalmente um meio-campista que sai para o jogo, o antigo ponta de lança, e olha, não só pelo gol, mas a disposição, a forma como ele entrou para o jogo, porque quando ele entrou, Sérgio, o jogo ainda estava 2-2. Assimilou aquilo que um verdadeiro meio-campo, um verdadeiro líder tem que ter, não só pelo gol, mas ele foi muito feliz. Ele deu uma chapada de canhota de quem sabe, de quem conhece, de quem tem confiança. O jogador Paulinho Gás essa noite, Rafa, 77 do Maringá. Ô Wilson, e o destaque negativo para você, o jogador, o pior jogador da partida de hoje? Para mim, Pira, não consegue jogar no time do Maringá. Olha só, ô Wilson, até com os aplausos dele ali na saída, como é que fica o clima do Pira agora para continuidade? Pois é, Sérgio, eu não gostaria nem de estar comentando isso, mas a prepotência, a arrogância, a desqualificação desse cidadão, a falta de respeito para com o torcedor de Maringá, realmente não dá. Para mim, parou. Pira, parou. E pegou mal mesmo, né, Wilson? Porque depois da saída dele, o Maringá ainda sai com a vitória. Não, inclusive, aqui na frente da cabine, você não pode imaginar, Sérgio, o descontentamento do torcedor para com o jogador. Se o jogador não atravessa uma fase legal, aconteceu, tenta, mas agora vir aqui aplaudir a torcida, não, né? Parou com isso. De fato, viu? É bem complicado. Ô Wilson, e essa eu quero ouvir, porque realmente hoje foi complicado. Não foi tendencioso para nenhum dos lados, mas errou muito
o professor queria ouvir sua avaliação sobre a arbitragem de hoje. É o que eu tava mais aguardando, Wilson Costa. Olha, Sérgio, que dificuldade, né? Professor Antônio Carlos, juntamente com o Wendel e o Wesley, pelo amor de Deus, né? Não conhece a regra, mal fisicamente, apitava de longe, não, ele demorava exatamente 1 minuto, quase 1 minuto para chegar na jogada que ele apitou. Muito mal. Eu acho que a diretoria do Maringá, juntamente com a diretoria do time do Itabaiana, tem que mandar essa fita para a comissão de arbitragem da CBF, para eles analisarem os profissionais que eles têm. É muito, mas muito fraco, muito sem condição. Olha, eu não quero citar nota, mas não reúne nenhuma condição esse trio de arbitragem. Ô Wilson, queria ouvir seus comentários finais também e seu destaque sobre a partida de hoje. Olha, Sérgio, parabéns, né, pela vitória. A vitória deu uma maquiada, mas mesmo sendo maquiada, é um upgrade para o próximo jogo, que vai ser aqui mesmo no WD, um jogo difícil, jogo complicado, mas que essa vitória possa alavancar o algo mais, que possa, na verdade, cair a ficha da comissão técnica e que possa realmente entender que esse Maringá que está jogando não é o Maringá que a torcida merece. No mais, Sérgio, o meu boa noite, os meus agradecimentos a essa equipe maravilhosa, ao nosso mestre Hugo Oliveira, você, Sérgio Maurício, Leandro Silva, Thiago Borsato, Eduardo Lanza e em especial aos ouvintes da Pinga Fogo FM, que nos faz realmente a alegria de comentar e elevar esse trabalho que nós fazemos a todos vocês. Muito obrigado, rogamos ao grande arquiteto do universo que nos dê saúde, sabedoria, para que possamos juntos de todos vocês estarmos aqui na próxima jornada e, por que não, com o Maringá jogando o futebol que todos nós esperamos. Boa noite, um abraço, tchau, tchau. Agora esse foi o nosso querido Wilson Costa. Deixa eu ver se eu ainda resgato ele. Daniel Santos, o boca da galera. Tá por aí, Dani? Positivo, meu querido. Estamos aqui ainda nas arquibancadas. O pessoal já foram embora, se organizando para ir para casa. E também comer aquele lanchinho, né? Ah, com você daqui a pouco nós, viu? Beleza, lá no Ricardinho Lanches, o melhor lanche de Maringá. Daqui a pouquinho a gente tá por lá. Quero agradecer essa galera maravilhosa. Ô, Dani. Oi. Antes de você se despedir só, você que tava no meio da galera o tempo todo, como é que ficou a torcida durante todo o jogo? Cara, teve dois tempos. O jogo teve 2 tempos e a torcida também teve 2 tempos, né? No primeiro tempo, você sabia que o pessoal tava desanimado, desacreditado com o Maringá. Depois deu aquela melhorada. Não é porque o Maringá ganhou que eles também saíram tão satisfeitos. A galera realmente está duvidoso com o time de Maringá, está duvidoso com esse plantel do time de Maringá, tudo que está acontecendo no time de Maringá, mas ainda desacredito. Ainda mais que jogou com um time que estava no campeonato, que chegou a chegar a igualar no placar, né? E aí o pessoal realmente ficou descontente em partes com o Maringá. Pela vitória saíram contentes, esperando aí o próximo jogo contra o Guarani. Maravilha, maravilha, viu? Agora sim, Dani, agradecer a você também pela participação no jogo de hoje, muitas entrevistas bacanas, inclusive, e agradecer a mais uma transmissão. Eu agradeço de estar participando dessa jornada esportiva junto com vocês, a equipe maravilhosa. Você, Sérgio, comanda aí na central, na grande mesa, o nosso Leandro Silva, Wilson Costa, o comentarista que a galera gosta, Thiago Borsato, esse cara sensato, o Lanza, esse perfeito repórter da Pinga Fogo FM, menino é bom pra caramba, e a gente aprende, como diz o Wilson, sempre aprendendo com vocês. Hugo Oliveira, o mestre da narração, eu que agradeço, e agradeço também aos ouvintes da 91,5 por estar com a gente, prestigiando a nossa jornada esportiva. Obrigado pra todos, valeu, fui! Tamo junto, esse foi o nosso querido Daniel Santos. Agora sim, eu tô ouvindo aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar
Eles estão conversando ali na coletiva. Ô Lanza, tá na escuta, meu querido? Meu caro Sérgio Maurício, tô sim na escuta. E até estava perguntando agora para o presidente do Maringá, o João Vitor, a gente está na guarda da coletiva. Maravilha. E ele falando da confusão. Aham. Que ele, segundo ele foi apaziguar a situação e o diretor do Itabaiana partiu para... O membro da equipe do Itabaiana partiu para ofensas e aí... A jogador expulso, perdão. Partiu para ofensa e com isso acabou gerando aquela confusão generalizada no final do jogo. Maravilha. O Liger também estava envolvido, né? Acabou partindo para cima do Ivan. Isso, mas essa foi uma outra confusão. Já foi a segunda. Foi a segunda confusão. Que a primeira confusão, o jogador expulso da equipe do Itabaiana, ele estava ali na boca do vestiário e começou a discutir com o Thiago Reines e o Maurício Trombetta. E, com isso, o presidente do Maringá, segundo palavras dele, foi para apaziguar a situação e ele partiu para a ofensa também. E a segunda discussão foi por conta da comemoração do Ivan Campanari e o Liger e o Gilson Kleina foram para tentar resolver a situação. Resolver não, partir para cima também com a situação e entender o que estava acontecendo. Maravilha. E chegou a ter vias de fato, Lanza, ou graças a Deus ficou só na no discussão? bate-boca. Só no bate-boca. Maravilha, viu? Maravilha. E deu para ouvir de fundo quem vem para a coletiva, Rodrigo? Danielzinho. Então, Danielzinho e também depois... E Moisés Egert. Moisés Egert. Deixa eu até aproveitar que ele tá no fundo da imagem ali, ó. O nosso querido Thiago. Já voltei pra ele, peraí. Tá bom, tá dando aquela ajeitada. Deixa eu aproveitar também que eu tô vendo ele ao fundo ali. Dá um tchau pra galera aí, Thiago. Thiago tá na câmera aqui da transmissão pra galera que tá ouvindo. Porque é o seguinte, viu, Thiagão? Enquanto o Lanza vai ajeitando aí o microfone, eu também queria te ouvir Sérgio, também sobre a saída do Gilson Kleina. Não teve entrevista, né, do Itabaiana no pós? Não teve entrevista. Primeiro o Gilson Kleina, quando a gente foi falar com ele, ele falou assim, entrevista ao árbitro, e ficou acusando a arbitragem, foi falando dos lances nos quais ele entende que a equipe dele foi prejudicada, enfim, toda uma reclamação. Já em relação ao Liger, você falava, né, você perguntava se teve alguma vias de fato. Não, mas o Liger foi seguro, viu? Foi contido até por outros atletas ali, por outros jogadores, porque estava muito nervoso, camisa 4 do Itabaiana. Ele gritava a todo momento, vocês estão lidando com homens aqui também. Vocês estão lidando com homens, enfim, como se tivesse sido ofendido a honra, algo nesse sentido. E aí, bastante enervado, bastante exaltado, o jogador do Itabaiana, o experiente zagueiro Liger, que acabou aí sendo seguro, sendo contido, e não tivemos depois maiores confusões graças a isso, mas se dependesse só dele, viu, era gritaria e briga pra todo lado. Ô Thiago, e teve mais repercussão depois, você que ele acabou passando ali do seu lado na hora da expulsão, chegou a ter uma conversa rápida com ele, chegou a ter mais desdobramento depois sobre a questão do cal, da expulsão, o pessoal do Itabaiana chegou a comentar mais sobre isso? Foi um dos lances que o Gilson Kleina reclamou, ele falou que foi uma expulsão que, digamos assim, não usou esse termo, né, mas o que fica que ela foi inventada pela arbitragem, que não houve essa cusparada, enfim, só os próprios jogadores em campo ali vão poder dizer o que aconteceu ou não. Foi um lance muito, muito rápido, muitos jogadores do Maringá cercaram a arbitragem, que naquela letargia e naquela condução péssima de jogo que a gente viu do árbitro hoje, acabou consultando ali o auxiliar, aplicando o cartão vermelho. Não quero dizer se houve ou não o ato da cusparada, mas a condução da arbitragem em todos os lances polêmicos a lamentar, viu, Sérgio? Hoje foi péssimo, hein? Hoje foi péssimo, meu Deus do céu. Deixa eu voltar pro Lanza rapidinho antes de falar com o Thiago, um segundinho. Ô Lanza, vou aproveitar inclusive, né, com a vitória, o Maringá tem uma sequência complicada agora, principalmente os próximos 5 jogos. Quais serão os próximos 2 jogos da equipe do Maringá, Lanza? O próximo jogo do Maringá Futebol Clube será contra a equipe do Guarani e a posterior o Maringá viaja a Erechim e pega a equipe de Ipiranga. O Guarani na segunda-feira, né? Isso, o Guarani na segunda-feira no WD. No WD, maravilha. Voltando pro Thiago rapidinho então, só pra eu fazer esse bate-bola com o microfone legal, viu? Ô Thiagão, brincadeiras à parte, também quero te ouvir os próximos 2 jogos da equipe do Itabaiana.
Itabaiana joga em casa contra o Floresta no próximo sábado, dia 9 de maio, às 5 da tarde. E depois o Figueirense, sábado, dia 16 de maio, às 7h30 da noite, viu, Sérgio? No momento em que chega aqui na sala de imprensa, Danielzinho, que será o atleta entrevistado do Maringá. Maravilha, viu? Enquanto o Lanza vai terminando de ajeitar a câmera, o pessoal vai dando uma acompanhada. Agora sim a gente tá vendo Danielzinho. Então vamos lá, viu, Eduardo Lanza? Coletiva da equipe do Maringá, jogador Danielzinho. Coletivo. Vamos lá. Do Maringá frente ao Itabaiana. Eu queria que você falasse do gol, dos jogadores que entraram, de repente, a solução que veio do banco e principalmente da tranquilidade de você fazer esse gol importante para o Maringá. Primeiramente, boa noite a todos. Como eu já disse no campo, a gente tem um elenco não é apenas os 11, temos um elenco que mostra que as caras que tem aí, que quando a gente entra, a gente está pronto para ajudar o time. Fui feliz no gol, uma boa bola do Tavares, mais uma vez agradecer ali, que foi um bom passe. Eu pude ter frieza ali e consegui fazer o gol. Mas como eu disse, é elenco, esse grupo trabalha muito para estar todo mundo preparado para quando precisar jogar. Daniel, os gols saíram no finalzinho, né? E o jogo estava complicado, 2-2. Fala da importância dessa vitória para que o time volte a figurar entre os 8 primeiros. Vitória muito importante, não só pelos pontos, pela volta ao G4, eu acho que estamos no momento, né? Mas pela confiança, para retomar a confiança, para não duvidar do grupo. Que claro que essas 2 derrotas tivemos em seguida, mesmo com boas atuações, dá uma balançada na confiança. Mas é importante, um jogo que tornamos difícil. Não começamos bem, depois na expulsão deles demos uma desligada, tomamos gol, complicamos um pouco a partida, mas depois voltamos e com a injeção do Dogão, né, como a gente brinca bastante aqui, a intensidade lá em cima e lutamos até o fim para conseguir esse resultado bom. Danielzinho, Eduardo Lanza, Rádio Pinga Fogo, você que entra e logo na sua primeira ou segunda chance você já marca. Como que foi trabalhada essa sua entrada na partida de hoje e o que o técnico Moisés Egert, quando você entrou no intervalo, pediu para você? Eu entrei mais pelo meio, né, mas assim com a expulsão do Gui eu tive que ir para a beirada, ele ia ficar do lado Mas eu treino ali em todas as posições, da frente, no meio, e o Moisés sabe que pode contar comigo ali em qualquer uma delas. E, o gol ali, agradecer mesmo, de mais uma vez pelo Tavares, um bom passe. E é isso aí, velho. Danielzinho, Thiago Borsato, da Rádio Pinga Fogo, ouvi ali que você tinha dito no intervalo, quando soube que ia entrar, que ia decidir também a partida, estava com essa confiança toda elevada. Como você vê esse movimento da equipe tendo tanta importância no jogo de hoje, esse gol que você marcou? Como eu disse mais uma vez, a gente está sempre preparado, mesmo que vindo do banco ou saindo de titular para ajudar. Acho que dizer que vou decidir é mais um pensamento positivo, né, para atrair. Nosso professor fala bastante sobre isso, sobre mentalizar, sobre chamar as coisas e deu certo. Hoje deu certo. Os outros que entraram, Cheron, mais uma vez também vem treinando muito bem, Rafinha, entramos e conseguimos fazer a diferença. Fechou, obrigado. Tá aí, esse foi o Danielzinho, camisa 11 do Maringá, um dos autores dos gols da noite de hoje, Sérgio. Um autor, inclusive, de um baita de um golaço, viu? Inclusive, depois do lançamento lá do Cauã Tavares, viu? Já a gente volta para a entrevista coletiva para os meninos. Agora a gente vai para a reta final para ouvir o nosso querido Moisés Egert, viu? Vai falar também aí no microfone da Pinga Fogo agora na coletiva. Já a gente traz de volta aí a galera também pra gente comentar. Vamos aproveitar, antes da gente voltar aqui, vamos dar uma passada em como ficou a tabela depois desses jogos da Série C do Maringá, hein? Com isso, o Amazonas, né, permanece líder com 13 pontos, é o primeiro colocado. Paysandu vai à segunda colocação com 11. Em terceiro, o Brusque, também com 11 pontos. Em quarto, agora, dá um salto o Maringá. Vai a 9 pontos, né? Tudo bem que ainda espera definições de jogos como de Floresta, Ipiranga e Ituano, né? Todos eles ainda podem ultrapassar o Maringá. Em quinto, o Guarani. Sexto, Floresta. Sétimo, Inter de Limeira. E oitavo, o Ipiranga. Nona colocação, já fora da zona de classificação, o Ituano. Em décimo também o Caxias, ainda com 7 pontos. Botafogo da Paraíba hoje, também com a virada, fica em 11º com 6.
12º Barra com 5 pontos, 13º Ferroviária também com 5 pontos. Em 14º Santa Cruz com 4, Figueirense em 15º também com 4 e Volta Redonda, hein? E Volta Redonda 16º também com 4 pontos. Em 17º Maranhão com 4 pontos e na porteira, fora da zona de rebaixamento, Confiança com 3. Dentro da zona, Anápolis com 3 pontos e o Lanterna Itabaiana também com 1 pontinho. E vale destacar, viu, agora que eu lembrei, a primeira vitória do Maringá dentro da Série C, né? Teve 2 oportunidades na temporada passada e uma agora, a primeira nessa temporada, de enfrentar o Lanterna e finalmente venceu, vencendo hoje por 4-2, quebra finalmente esse tabu aí dos Lanternas. Ano passado havia sido a Tombense por 2-2, salvo, acho que o Lance pode me corrigir se foi isso mesmo. 1-1 e depois 1-1 com o Anápolis também, né? Positivo, Sérgio. Inclusive, esse jogo contra a equipe do Tombense foi o último jogo de Jorge Castilho no comando do Maringá. Depois disso é a chegada do Chip, a reta dos 4 jogos finais, correto? Aí tem a saída do Castilho, aí o Ciro Bueno assume interinamente contra o Retrô e contra o Figueirense o Chip assume o Maringá. Maravilha, maravilha. Agradecer ao Lanza aí, então, a informação. Vamos dar, então, passando por aí, passando pela rodada, né? Só a gente falou da tabela aqui, o jogo de hoje, né? Terminou com empate em Volta Redonda aí 1-1 com o Brusque. O Amazonas empatou em 1-1 também com o Caxias. A Ferroviária hoje venceu o Anápolis, hein, por 1-0. Jogo nosso aqui, o Maringá venceu por 4-2 o Itabaiana. E o Paysandu venceu por 4-2 a equipe do Botafogo da Paraíba. Ainda tem jogos acontecendo pelo Campeonato Brasileiro, principalmente em Série B e Série A. Tá? Na Série B ainda tem América Mineiro e CRB se enfrentando em 1-1. E o Avaí vencendo o Novo Horizontino por 1-0. Na Série A vai tendo um jogo em andamento, começando agora o segundo tempo para Mirassol e Corinthians. O Mirassol vai fazendo 2-0 para cima do Corinthians de Diniz, lá em Mirassol. Gols de Carlos Eduardo, aquele mesmo, ex-Palmeiras, Vitória, e Edson Carioca vão fazendo a diferença. Mirassol 2, Dinizismo 0 até aqui. Mais cedo ainda tivemos a vitória do Bragantino por 2-1 para cima da Chapecoense, afundando ainda mais a equipe na zona de rebaixamento. O Fluminense perdeu hoje 2-0 para a equipe do Internacional, com gols de Bernabé e Alejandro. São Paulo e Bahia empataram em 2-2. Flamengo, e Vasco da Gama também empataram em 2-2. Um destaque para esses jogos das 4 da tarde, né? Esses dois empates em 2-2 é que ambas as equipes de fora, né, tanto o Vasco quanto o Bahia, empataram o jogo praticamente nos últimos minutos. Pode falar, Lanza. Só poderia me repetir o placar do jogo do Vasco, por gentileza? Flamengo 2, Vasco também 2. Gol de Hugo Moura, inclusive, na reta final. Flamengo 2, Vasco 2, para alegria do vascaíno da sala de imprensa, Ivaldo Maciel. E o Thiago Borsato quer falar. Pode falar. Ô, Sérgio. Oi. Tinha um time que nesse jogo abriu 2-0. Qual foi? O Flamengo. Olha só, e depois tomou um empate? Tomou um empate, gols de Pedro e Jorginho, depois Robert Renan aos 38 do segundo tempo e Hugo Moura aos 51 do segundo tempo, Thiago. Que loucura, hein? Que loucura. São Paulo e Vasco foi mais São Paulo e Bahia foi um pouquinho mais equilibrado ali, né? Ambos foram trocando gols até o empate final. E claro, né, o resultado da noite, que todo mundo vai saber, o Lanza vai ficar feliz da vida agora também. O Operário venceu hoje o Londrina por 3-0, viu, Lanza? Na Série B. Poderia repetir? 3-0 Operário pra cima do Londrina. Inclusive com o gol do Pablo, que foi anulado, né? Exatamente. Que seria o quarto gol do Operário, seria um chute no ângulo, mas foi captado o impedimento no momento que chega Moisés Egert, técnico do Maringá. Maravilha, a gente vai olhando ele se posicionar, vamos ver, vai chegando, vai ter autorização do Rodrigo, vamos ouvir agora o som ambiente. Lanza, com você aí, Moisés Egert no microfone, você e o Thiago. Tá gravando? Enquanto isso, você da Pinga Fogo fica com o som ambiente já preparando para a entrevista coletiva. Para você que quer assistir com imagens, corre já, é só botar Pinga Fogo FM lá no nosso YouTube. Eduardo Lanza, Rádio Pinga Fogo. Moisés, até faria essa pergunta na coletiva de sexta-feira, que o Maringá Futebol Clube estava tendo uma certa negueba dependência. Só que hoje, os seus talismãs no segundo tempo, as alterações que você faz, promovem a virada no placar da equipe do Maringá. Como que você avalia a entrada
do Danielzinho, do Cheiron e do Rafa na partida. E como que você também avalia essa partida que teve um resultado de 4-2 pela equipe do Maringá? Começo na sua última pergunta, né? Primeiro, nosso torcedor veio, né? A gente precisava dessa vitória para nós. Quando eu falo nós, eu falo diretamente e indiretamente todos que participam, né? Acho que diretamente somos nós, no dia a dia, no clube, aqueles que confiam e acreditam na gente. A gente vem de 2 derrotas e uma derrota que a gente não tem elenco para tomar 4 e não jogou para tomar 4. Vou ser bem sincero contigo, pela produção que teve, mas não foi decisivo. E se estende ao nosso torcedor, se estende a vocês da imprensa, aqueles que estão junto conosco aqui, para aqueles que são de Maringá e torcem, né? Do Maringá, essa vitória foi muito importante, esse novo ciclo que se inicia hoje, né? Ou melhor, né? Esse ciclo, né? Onde nós temos 4 jogos, esse segundo ciclo de 4 jogos, né? 3 são em casa. Eu acredito que seja um ciclo muito importante para as nossas projeções dentro da competição, né? Que nos coloca, acredito, num patamar diferente dentro da competição. E essa vitória, por aquilo que nós fizemos nos 2 últimos jogos, a gente precisava. Jogando bem ou jogando mal, fazendo gol no último minuto, com sorte, sem sorte, de qualquer jeito, no bico, dando chutão, bola parada. A gente precisava ganhar esse jogo para que a gente trouxesse tranquilidade. Não, tranquilidade não é... Futebol não tem tranquilidade, mas trouxesse, vamos falar a palavra paz, né, para trabalhar. A gente está sendo cobrado, a gente está sendo exigido, a gente está sendo criticado, e faz parte do futebol isso daí. Isso, uma vitória como essa, acredito, Lázaro, aqui dentro daquilo que eu tenho falado de construção e estar se forjando dentro da competição, ela é importante. Momentos difíceis e semanas difíceis, uma equipe que chega, né, vou falar dessa maneira, uma equipe que é campeão, uma equipe que tem acesso, ela não vive só de bons momentos, não só de bons momentos. Ela vive de momentos difíceis, aí você analisa, você canaliza, e se faz forte, reage. Acho que essa é a palavra que eu tenho usado muito com eles. Então, assim, nós estamos nos construindo dentro da competição, a gente está se forjando dentro da competição. É uma equipe, me ajuda aí, quantos jogos tem? 13, 14, 15, né? Vocês podem me ajudar, 14, 15. Vamos falar que é um embrião em crescimento, vamos falar dessa maneira, tá? E a gente sabe que é tempo, é repetição, porque as coisas fluem naturalmente. Então, assim, não falo que o nosso time ele é imaturo, mas eu falo que nosso time é novo por repetição. Então, e às vezes ser maduro não é ser velho, ou, né? Acredito que a gente tem que fazer jogos como esse e se maturar dentro da competição. Você vem de 2 derrotas e dar resposta diante desse ambiente, desse movimento, dessa atmosfera que nós vimos aqui. E como foi, né? Parecia, né, entre aspas, assim, que faz 1-0 jogando bem, toma o gol como toma, faz 2-1 com golaço do Danielzinho, aí a gente toma mais um gol, né, de pênalti, parece que não vai dar, que vai ser difícil, que não vai conspirar, e aí a gente vai lá e busca, né? É mais uma vitória importante. Eu acho que estou muito feliz, muito orgulhoso. Não tem jogo fácil, Lança. Não tem jogo fácil dentro da competição. É isso daí. Eu vi o jogo do Itabaiana contra o Guarani, foi difícil. Esse último agora do Paysandu, a maior parte do jogo, né? O Itabaiana foi de igual para melhor que o Paysandu, mas o Paysandu foi muito letal, muito cirúrgico, muito decisivo, né, nas transições que teve, nas chances que teve. E nós precisávamos dessa vitória. Como foi? No primeiro tempo, até o gol de empate, a gente melhor, né? Controlado o jogo com bola e sem bola, muito mais perto, né, do segundo do que tomamos. Acredito que quero ver o jogo novamente, tá? Para ter essa percepção mesmo, ou melhor, ter essa certeza, e a percepção que eu tenho é que o time esse cara com o bloco baixo, a gente ficou um pouco
ansioso, né, e temeroso para tomar algumas decisões pós o gol que a gente tomou no primeiro tempo. E segundo tempo achamos um gol e estávamos mais perto de fazer o terceiro, vamos falar dessa maneira, e até a gente se organizar, né, vamos falar dessa maneira, após a expulsão do Gui, né, dentro da ideia de jogo deles, dentro dos 3 zagueiros, dentro da nossa maneira como nós estávamos ali, os encaixes, né, dentro da nossa ideia de jogo. E aí, cara, as soluções, né, mais uma vez, vieram do banco de titulares. Para mim não tem banco de reservas, né? Eu tenho atletas que iniciam e tenho atletas que terminam. Então eu tenho um banco de titulares, sempre pronto e preparado. Mais uma vez decidiram, estou muito, muito feliz. Eu sempre falo, Lanza, e até acredito que vai ser uma pergunta aqui, mas eu falo sobre novamente, né? Existe uma gestão minha de dia a dia, de treinamento, de meritocracia, de números frios, não só os números frios, né, fazem com que o atleta jogue, mas é produção, performance, poder de decisão, estratégias fazem com que eu tome as decisões, mas as decisões, muitas vezes, elas são também de critérios, de gestões, que eu não às vezes as minhas decisões são para ganhar jogo, mas eu preciso de um elenco para ganhar um campeonato. Então, assim, tudo no seu tempo, no seu critério, na hora certa, para que flua naturalmente quem tem que jogar, quem tem que iniciar, quem tem que terminar. Até o momento agora, quem iniciou a maior parte dos jogos comigo foi essa equipe. Daqui a pouco, quem iniciar são outros. Dentro da semana, dentro da estratégia, dentro daquilo que o Guarani vai pedir, dentro daquilo que nós vamos estudar sobre o Guarani. Então, assim, muito feliz, né, com o Xeron, com o Natalino, mais uma vez, né? Cachorro louco, cachorro com fome. Até minha conversa hoje na pré-eleição, né? Falei para eles, hoje a minha pré-eleição ela vai ser raiz, vai ser mais, né? Mais isso daí, né? Coração na ponta da chuteira, mais realista, né? A minha pré-eleição foi essa hoje. E eu falei, preciso de um louco lá na frente. Acho que, se não me engano, o terceiro ou quarto gol foi uma roubada de loucura dele. Acho que foi, né? O quarto gol, né? Trombou, deu carrinho, deu passe, né? Mas também GG e Carlos contribuíram que tinha que contribuir no jogo. E futebol é isso. 5 minutos, 1 minuto, 45, 30, 20, 10, 15, como foi Rafinha no final, também entrou muito bem. Boni deu passe, né, do terceiro gol. Baita partida do Tony, no tempo que ele teve. Então a gente está muito feliz com todo. Precisávamos dessa vitória, agora é continuar. Vivemos o dia de hoje, daqui a pouco tem mais uma decisão, porque o futebol ele nos mede todos os dias, né? A gente é exigido todos os dias, e contra o Guarani a gente tem que provar que é bom novamente. Você falou na sexta-feira, Moisés, na coletiva, que iriam ter mudanças na equipe em relação à última partida. E teve realmente, né? O Travasso não jogou, e mais 3 mudanças aqui. Ótimo. A começar pelo goleiro, né? Pelo Tony, Guilherme Neto, enfim. Promoveu o Cauã, voltou com o Giovanni Gomes novamente, ali junto com o Kaique Calito. Perfeito. E a gente estava ouvindo agora há pouquinho o Danielzinho, e ele falou assim que o time dificultou um pouco a situação ao sofrer aquele gol após a expulsão do atleta, do capitão Cal, né, da equipe do Itabaiana. Você concorda com isso? E concorda também que a vitória foi uma vitória na base de sofrimento? Vocês, melhor que eu, sabem o que é Maringá. Acredito que o histórico seja esse. Eu estou errado, eu estou certo, eu estou errado. Acho que é um pouco mais de sofrimento do que facilidades, né? Mas assim, é pela cultura, tá? Pela ideia de jogo, pelo modelo de jogo, tá? A gente tomou 2, fez 4. Disparado, a gente é o melhor ataque da competição, tá? Então, assim, a estratégia hoje foi um lateral direito, 2 zagueiros, vamos colocar 3 médios, mas o Paulinho, uma função de ala, lateral esquerdo, tá? Mais por fora. Precisávamos, entendendo que com os 3 zagueiros precisava de peso de área, né? Para ter profundidade, para ter volume e funil ofensivo. E o Negueba sendo o Negueba pela ponta esquerda, com liberdade aí, né? Com trocas às vezes com o Gui, hora fora, hora dentro ali. Então, assim, e precisávamos, né? Melhorar, vou falar dessa maneira,
a maneira como nós íamos tomando gol, que foi em transições. Nós conversamos muito sobre isso. A função hoje do Adeilson era, na medida do possível, marcar mais o Rodrigo do que jogar. Essa era a função dele hoje. Né? Nós tínhamos amplitude tercinal com o Gabriel, Adeilson com liberdade em alguns momentos de ruptura, né? De linha de passe, mas essa fase defensiva dele era muito importante, né? Porque eu precisava hoje de uma sobra a mais. Porque o Rodrigo que jogou aqui, ele te dá a liberdade de jogar, mas ele fica esperando para a transição, né? E era um perigo, era um atleta a ser marcado. E ele foi bem marcado e, mesmo assim, levou muito perigo. E muito bem marcado, tá? E hoje nós tínhamos 2 zagueiros contra o Canela, né? O centroavante, com uma sobra, e Canela dificultou bastante também, né? E nós tínhamos o Cal do outro lado, que era, ora, Paulinho, era principalmente Paulinho que se encaixava lá, e Negueba acompanhava a lateral, né? E Gabriel encaixava com o outro lateral. Então, essa era a nossa formação hoje, com sobra, com dois atacantes que marcavam 3 zagueiros. Teve certos momentos que o zagueiro até tinha um pouquinho mais de poder de construção. Fizemos o gol muito cedo e nós conseguimos, mesmo eles com poder, um pouquinho mais de tempo de raciocínio, estava controlado, não estava tendo perigo, estava conseguindo transitar, né? Deixando o zagueiro sair um pouco mais. A gente deixava jogar para transitar, né? Até porque a gente estava ganhando de 1-0. Então, acredito que a estratégia foi boa. E a outra pergunta foi? Se foi sofrimento, você já respondeu, né? Vitória de sofrimento. Cara, E se o time admitiu... essa daí. Ali, o Danielzinho falou que o time que... Eu acho que eu falei sobre isso agora também. Então, assim, a gente estava com o jogo controlado, a gente estava bem. Acredito que, após o gol, né, deles, a gente com a mais... ficou um pouco preocupado, tensionado, né? Eles baixaram as linhas, ficaram bem mais baixo, tirando os espaços de profundidade, né? Porque quando a gente fez o gol, quando era 11 contra 11, eles estavam com a bola um pouquinho mais, a gente transitando e com a profundidade. Era importante, né? Hoje, com a linha de 5 deles, a entrelinha deles, né? As janelas, a gente... ocupar, né, a profundidade, as rupturas, né? Eu acredito que isso aconteceu boa parte, mas quando tomou o gol ali, a gente ficou um pouco preocupado. No intervalo a gente conversou, fez a mudança que tinha que fazer e o segundo tempo, acredito, logo depois da expulsão do Gui, a gente ainda, mesmo assim, a gente conseguiu. É o jeito de ser do Maringá, né? E eu tenho conversado muito com eles, do primeiro apito ao último, a gente não tem que acertar outro resultado que não seja a vitória. Fomos premiados. Acredito que a maior parte do jogo a gente foi melhor que eles e mereceu essa vitória. Moisés, igual do Marcel para a Rádio CBN, Maringá FM, e é importante destacar, foi um jogo maluco, né? Cheio de nuances, né? Quando você pensava que a coisa ia ficar boa, ficava ruim, porque nós tivemos os 2 capitães expulsos, tivemos 2 pênaltis, e aconteceu que você venceu, mas não expressa a dificuldade que foi o 4-2. Quando se perde, tudo está errado, mas quando se ganha também tem coisa para corrigir. O que você precisa corrigir? Cara, eu assim, da mesma maneira que o jogo do Ituano, primeiro tempo, os caras deram 2 cruzamentos no nosso gol, fizeram 2-0, né? E a gente tomou o gol logo após a expulsão do Travasso, né? Então, a equipe sentiu um pouquinho ali, né? Mas a gente, em nenhum momento, deixou de jogar. E hoje, acredito que até veio esse filme, né? Após a expulsão, né? Tomamos o gol ali, ficou um pouco receoso, né? E o intervalo até foi importante para a gente recuperar, né? Esse mental da equipe. Essa partida ela foi muito importante para isso. Cara, é óbvio que a gente tomou 2 gols, e como foram, né? Então, assim, eu prefiro, né, aquilo que eu tenho falado para vocês, corrigir em cima de vitória e não em cima de derrota. Eu acredito que aquilo que está por vir aí, que é o Guarani, né? Hoje a gente
por aquilo que foi o jogo, né? Estava indo para um 2-2, mas conseguimos, né? Até o final conseguir essa vitória. Então, assim, nós temos que ficar atentos a essas decisões, melhores decisões, né? Defensiva. Mas, ao mesmo tempo, cara, a gente estava conversando ali, nós somos o melhor ataque, né? A gente tem sido, né? Vamos falar dessa maneira, tem tido, né? Um mental muito forte. A gente tem, dentro do jogo, conseguido, né? Pós os gols, ambiente, como fica, às vezes não fica dos melhores, né? A gente consegue se concentrar, né? E ter um elenco, né? Que a gente consiga aí colocar a agressividade e conseguir os resultados positivos. Volto a falar aquilo que eu tenho falado muito com vocês. Se eu tivesse que escolher alguma coisa agora, é um nível de concentração melhor, melhores decisões, decisões mais simples, para que a gente não tome gols e controle, vamos falar dessa maneira, o jogo no momento que ele pede, né? Expulsão, 5, 6, 7, 8 minutos ali, controlar esse jogo sem tomar gol. Era uma bola parada ali, a gente tinha falado, a gente estava falando no banco, assim, ó, ele só tem essa bola agora com a menos, é a bola parada. Ele deu um bate-rebate e um golaço ali, né? Foi o Canela que fez, né? Foi o Canela que fez. Mas nós tínhamos ela no pé, né? E na mão, se não me engano. Um pouquinho de calma ali, acredito que a gente controlava. Mas, cara, a gente está se forjando e se construindo na competição. E nada melhor do que a vitória. Porque daqui a pouco a gente quer os pontos para classificar. E assim que estiver classificado, vem os grandes jogos. Aí sim, né, cara? A gente está pronto para os grandes jogos, para ter um poder de decisão muito grande, a margem de erro ser mínima, ser 0. Né? Nós temos um Guarani agora, né? Que a margem tem que ser mínima, é 0, que acredito que tem uma probabilidade maior de sempre construir resultados positivos. Moisés, boa noite. Parabéns pela vitória, mais uma vez. Você falou em relação ao melhor ataque. Realmente, o Maringá, né, tem 13 gols, a melhor equipe marcadora da competição, mas também a equipe que mais sofreu gols, com 12 gols tomados junto do Itabaiana, os mesmos 12. São números apenas ou você acredita que representam alguma coisa em relação ao equilíbrio do time, em relação a tudo isso que você já falou de correções e situações a melhorar para a sequência da competição? Cara, sempre tem espaço, né, de um jogo para outro para que a gente trabalhe, evolui e melhore. Nós precisamos, sim, melhorar isso, né? Não que a gente não vá tomar gol, mas acredito que como a gente toma os gols, que a gente precisa evoluir e melhorar. Ninguém erra porque quer, ninguém toma gol porque quer, ninguém é expulso porque quer, né? São centenas e milhares, né, de decisões técnicas e táticas, os números são de 2.000 a 3.000, né? Mas já que tomou, a responsabilidade é deles, né? Faz 2, faz 3, faz 4. Hoje a gente conseguiu, né? Mas acredito que conversamos já no vestiário a respeito disso, no intervalo também não diferente. Acredito que uma das falas minhas com eles, e nós pensamos isso hoje, eles também, e vamos pensar para a continuidade, que é o simples bem feito, é o simples na excelência. Às vezes um chutão organiza tudo, às vezes jogadas mais simples organiza tudo. Então, acredito que são números, óbvio que a gente tem que ficar atento a... E acredito que perdendo, tomando gols, é o que me preocupa. Ganhando, tomando gols, acredito que aí seja mais tranquilo para a gente fazer as correções. Fechou? Passa só a programação para a gente. Hoje é? Domingo. Segunda-feira, nosso jogo Guarani, correto? Então, vamos dar uma respirada aí. Segunda e terça, uma folga para a turma. Foi uma semana bem difícil, né? Precisamos... um pouquinho longe um do outro, e quarta-feira de manhã pela manhã de volta para essa decisão contra o Guarani. Valeu. Tá aí o técnico Moisés Egert, da equipe do Maringá Futebol Clube, falando na coletiva de imprensa. Sérgio, no momento que eu vou virando a câmera aqui. Maravilha, viu? Maravilha. O Lanza vai virando as câmeras, agora sim, conseguiu o Lanza vai virando aí pra gente tentar a última comunicação. Vai rodando e vai ganhando, Eduardo Lanza.
Vamos lá. Lanza, deixa eu aproveitar de você, pegar seu boa noite também, e caso você queira dar também o último destaque, meu querido. Bom, o destaque fica por conta do gol marcado pela equipe do Maringá, o belo gol do Rafa e também o gol do Danielzinho, que na qual ele domina no peito e acaba batendo no contrapé do goleiro da equipe de Itabaiana, e com isso 2 gols a se destacarem nessa partida movimentada de hoje aqui no WD. Maringá 4, Itabaiana 2. Com isso, sem mais para o momento, é hora de dar tchau, boa noite, fui. Ah, maravilha, viu? Thiago Borsato, também quero ouvir seu destaque final e seu boa noite, meu querido. Bom, Sérgio Maurício, muito boa noite para você, muito boa noite para toda a nossa querida, rica, maciça, renomada e hoje vitoriosa audiência, se torcedora do Maringá Futebol Clube, e também para os torcedores da Itabaiana. Uma derrota, mas um jogo, como disse o Lanza, eletrizante, cheio de gols, de emoção, como vem sendo as últimas partidas do Maringá, né? 3-2 para cá, 4-2 para lá, enfim, são sempre placares aí, tanto é que foi o motivo da nossa pergunta para o treinador Moisés Egert em relação ao time ter o melhor ataque, só que também a pior defesa. Ou seja, sem dúvida nenhuma. Maravilha. Perdemos a comunicação rápida com o Thiago Borsato ou voltou? Voltou? Voltou. Voltamos. Então eu falava, né? Sem dúvidas nenhuma, o time que mais provoca gols no campeonato, tanto a favor quanto contra. Esperamos que daqui para frente sejam mais a favor e as partidas tenham essa convergência melhor para a equipe do Maringá Futebol Clube. Viu, seu Sérgio Maurício? Porém, futebol na Pinga Fogo é emoção. É chegado ao final dessa jornada. Mais uma vez, agradecemos a sua audiência de coração. Fique com nós até a próxima linha de chegada. Muito boa noite, fui! Maravilha! Esse foi o nosso querido Thiago Borsato, agora sim, né, despedindo aí de toda a equipe de transmissão diretamente do WD depois dessa vitória, viu? Vamos ouvir as últimas pessoas que participaram aqui da nossa transmissão antes da gente dar sequência à reta final? Vamos lá, Maringá! Agora faz mais um gol para ficar 2-3. Nós ia comer unha hoje, de nervoso. Vai lá, faz, eu vou acertar o placar. Uhul! Acertei o placar! Agora quer saber o que eu ganho? Segura aí, Maringá! É pra ser 3-2, que nós ia comer unha. Maringá, parabéns, mas vamos melhorar. Não é para continuar assim. Gostei da vitória, não vou negar. Mas, por favor, vamos melhorar e parar de ser expulso, o jogador. É isso, nosso querido Emerson falou com a gente. O jogo do Maringá foi feio, primeiro tempo, a sorte que entrou o Cheirão lá para mudar o time. E que mudou o time também é o narrador, Hugo Oliveira. Esse Hugo aí, bicho, é camisa 10, hein? É o melhor jogador do Maringá em campo, Hugo Oliveira hoje. O Marival tá chorando lá com os pitangos, correntinha dele lá. E dá-lhe Mirassol. E dá-lhe Mirassol, brincadeiras à parte. O nosso querido Joaquim Rocha tava com a gente, ele chegou a comentar, mas aqui já tinha saído os gols? Deixa eu ver. Eu achei que o professor Wilson Costa bateu muito forte no Maringá dessa vez, hein? Fala que não tem organização nenhuma. Conseguiu virar um placar desse, meter 4 gols. 4 gols. Itabaiana também não é muito fraquinho, não. Não, é Lotero. É time de tradição. Isso. Maringá fez o possível, dentro das condições. Isso. Vai ter que incentivar, não pode falar tanto mal assim, não. Bom, minha opinião. Sim. Respeito muito o professor Wilson aí. Respeito, ele é um bom comentarista. Mas fiquei triste dele falar isso aí. Não, tamo junto, Joaquim. Magoa não, fica tranquilo. O nosso querido Luiz Fernando, se tem bambu, tem flecha. Marivaldo Baiano. Dentro de Maringá. Eu não pude ir no jogo hoje, porque tive um compromisso com a família aí. Mas 9 pontos aí, tá bom, né? É nóis, tamo junto. Tamo junto, Marivo. O Cláudio das Esponjas dando parabéns também pela vitória do Maringá. Marino do Itaipu. Não gostou não, viu? Disse que foi vergonha, mas que boa vitória. O Marcel Danese, de Hortolândia.
Maurício, Hugo Oliveira, tudo aí. Boa noite, é o Marcelo de Hortolândia, estado de São Paulo. Tô aqui na rodovia dos Bandeirantes ouvindo o jogo aí pela Pinga Fogo FM. Eu não sei porque que o Bruno Cheron não é titular nesse time. Ele chega na cara do gol, ele faz o gol, diferente do Guilherme Pira. Agora não dá pra entender porque que o Guilherme Pira é o titular e o Bruno Cheron só fica no banco. É coisa de empresário, será? Não. Eu não sou de fazer intriga, mas só quero dizer que depois do Pira ser expulso, o Maringá ganhou. O Gessidinho do Jardim dos Pássaros também ficou feliz com a vitória. Nosso querido Hélio Flores, aqui o último áudio foi 8 horas, estava chateado também. Zé Carlos de Paysandu, ele tinha comentado aqui, deixa eu ver. Mas o Pira expulso e jogando agora o Maringá melhora. Ele não vale bosta nenhum mesmo. E melhorou, viu, Zé Carlos? Você acertou o Marcão da Libramac, Sergião Caminhoneiro, o Alessandro de Moraes, o Chico do Rio. Tava participando com a gente, o João Carlos de Sarandi. Também dizendo que esse Joe Alexander não tem nível pra jogar no Maringá. Fernando participou com a gente, o Beto Multimídia, Regis de Maringá mandou alô pra mim, hein? O resto tava onde? Acho que o resto tava na igreja, hein? Acompanhando o jogo. Um abraço pra ele, viu? O Ricardinho tava na audiência, hein? Tamo junto, rapaz. Você é o cara, viu, Ricardinho? É nóis. Ele foi lá entregar um lanche lá dentro do estádio. A gente tinha tirado foto pra gente mais cedo. O Odair Pereira do Jardim Batel, Emerson do Liberdade, o Robson, direto do estádio lá com um filhão, tava mandando foto. Marivaldo Baiano, Sene fora. Júlio Canedo também participando com a gente. Deixa eu ver quem mais aqui. O Miltinho ainda botou: vendo o Lanza na transmissão, confundi com o Danielzinho. Que isso? O nosso querido Emerson Ferrioli, lembrei de algum estádio bem pertinho daqui, hein? O Adão de Barbosa Ferraz. Vamos pra cima, Maringá! 4-2, de virada é mais gostoso. E o professor Jair tinha deixado seu último comentário aqui no final do jogo. Então tá aí, né? Tá aí, Hugo de Oliveira e Sérgio, hein? Rapaz, final de jogo eletrizante aí, Maringá, hein? Eletrizante, hein? 4-2, tá de bom tamanho. As duas equipes jogou um grande, verdadeiro futebol, hein? Maringá, bonito na frente, hein? Professor Jair na escuta, hein? Bonito na frente, professor Jair Ferreira por Mococa, o João Florentino, Nilson Rocha, Clodoaldo Cunha. Ó, o Euler, um abraço pra você, viu, Euler? Tamo junto, meu tio Passoni, Marcos Raul Corredato, Luzeli Paulo Ramos, o Ferrioli, o João Pérez, Luiz Fernando Dias Barbosa, Vanderlei Gomes, o nosso querido Mangabeira também, Lalinha, Eliane Augusta, acho que é solteirona, hein? Um abraço pra ela. A Cristiane Souza, o Rafael RPN, Josimar Rodrigues aqui também, Alexandre Alves, Adão Sandro Ribeiro, muita gente, Alisson Souza, hein? Participando, tamo junto, rapaz, um grande abraço a vocês, viu? Galera que ficou e transmitiu e participou da transmissão aqui junto com a gente. Antes de mais nada, claro, eu não poderia encerrar essa transmissão sem agradecer também aos nossos parceiros, hein? A ID33 Celular, que tem tudo pro seu celular, a Ótica Comercial do Ney na Avenida Paraná, a Seriarte Comunicação Visual, a Conecta Soluções para Eventos, Zap Transportes, economia e agilidade das suas entregas. Maicon Pastéis, o melhor pastel das feiras livres de Maringá e Sarandi. Solumed, solução em agendamento de consultas e exames. Faça já o seu cartão. Café Jandaia, o nosso bom cafezinho do dia a dia. Estamos chegando, hein, Ricardinho? Ricardinho Lanches, o melhor lanche da cidade. Batata frita, rapaz, tamo junto, hein? E o Paulinho Gás também precisou de água e gás, peça já. Paulinho Gás. Além de Cofebral, máquinas e ferramentas, Cofebral e você, juntos construindo o Brasil. O Marcelão que tá na força-tarefa lá na força especial, a força de BOP lá da Cofebral, com os melhores preços do dia 11 ao 16 de maio. Eu tava vendo lá, hein, Marcelão? Alta produção, grande abraço pra ele. Tamo junto, hein? E claro, estiveram na equipe hoje o Garganta de Ouro, Hugo Oliveira, os comentários de Wilson Costa, nas reportagens de Eduardo Lanza com Maringá e Thiago Bossato com Itabaiana, na boca da galera, no meio da torcida, Daniel Santos, na mesa da bola, aqui do meu lado, Leandro Silva, no comando técnico de Martisson Mudenês,
direção geral de Juliano Pinga e toda a família Pinga Fogo. Eu, Sérgio Maurício, me despeço dessa jornada. Estive no plantão aqui também, além também da apresentação dessa jornada, e me despeço, claro, agradecendo a todos vocês que estiveram aqui junto com a gente. Você que ainda está aqui com a gente, principalmente nas redes sociais, deixa seu último like, se inscreve no canal se gostou da transmissão, participa junto com a gente. Você que está no FM, amanhã às 4h30, às 4 horas da manhã, correto, Lê? Estamos de volta já com o Sertanejo Bom Demais, é isso? Correto? Com o Oliveirinha, nosso querido Oliveirinha, 6h30, tem o Juliano com o Pinga Fogo Notícias, e daí em diante, hein? Tem o Pinga Fogo também na TV, o que na TV não, no YouTube, né, perdão. No YouTube a partir das 11h30 da noite. O Pinga Fogo Esporte Clube, a gente vai comentar sobre tudo que aconteceu aqui hoje também, a partir das 1h da tarde, conexão a partir das 2h. E claro, você acompanha toda essa programação junto com a gente amanhã, tá? Tamo junto, um grande abraço e até a próxima transmissão.